Porque perder para o Fluminense no Maracanã é algo absolutamente normal, jogando bola, encarando, competindo. O Atlético tem competido? Nada. O Atlético tem corrido mais que qual adversário? Aí entra no desempenho. Qualquer time que enfrenta o Atlético, veja bem, qualquer time que enfrenta o Atlético compete mais. O Atlético, vários jogadores do elenco jogam com o nome. Fala, massa atleticana, situação muito difícil hoje do Galo e a gente vem trazendo um corte do HG, rasgando o verbo, descendo mesmo a madeira para cima desse elenco que tá morto dentro de campo e ele pede sim demissões. Quem não quer, vai embora hoje do Galo, mas não leve a nossa camisa pra lama. Então tem um corte com muita coisa aí para você acompanhar que o HG falou e desabafou. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Então é o seguinte, a alta cúpula esteve lá na cidade do Galo, né? Só não pode esperar a coisa azedar para ir lá, mas que bom que foram, né? Que aí impõe respeito, sim. Agora, eu queria aproveitar e dizer aos jogadores do Atlético, a turma, vocês aí foram tigrão, né? Quando o Atlético devia e estava errado, e nós criticamos aqui veementemente, porque o Atlético devia e tinha que pagar, como deve um monte de gente, devia vocês, então o Atlético estava errado. Só que vocês foram tigrão, para cobrar. O Atlético estava errado, ninguém está dizendo que vocês estavam errados. Então agora, que o Atlético seja tigrão para cobrar de vocês também o resultado de campo. Porque é duro ver jogador que não ganha um duelo dentro de campo. É duro ver jogador que vira bundinha. Quando o oponente vai chutar uma bola pro gol, vira bundinha. Né? Um outro jogador que eu não sei qual foi do Fluminense foi chutar pro gol, abrir a perninha e virar a bundinha. Vê o Alonso não ganhando um duelo dentro de campo. Vê jogador escondendo do jogo. Portador da bola tá aqui, ninguém aparece para dar opção. Isso aí é esconder do jogo. Isso é cagar para a instituição. Um time de frouxos. O time atualmente é um time de frouxos. E não adianta depois, se ganhar jogo, começar a mandar letrinha que não vai fazer mais do que obrigação. Descompromissado. E hoje é disparado o pior time do Campeonato Brasileiro. Além do que o retorno aponta com números, mas as atuações do Atlético, quando eu estava até altas madrugadas, eu cheguei de madrugada, e aí depois gravei meu vídeo, cheguei em casa, então aí eu fui ver as resenhas. Aí estava vendo uma resenha lá da Rádio Gaúcha, os caras falando que não tem nada pior do que o Atlético hoje no Campeonato Brasileiro. Facilmente batido, ninguém respeita, chega e faz o que quer, qualquer adversário. O Bucaramanga chega e faz o que quer com o Atlético dentro de casa. E eu tô vendo muitos torcedores, eu não quero ensinar ninguém a torcer não, tá? Você torce para o que você quiser, para quem você quiser, mas abrir mão de olhar para os problemas do clube, ignorar os problemas, jogador que não tá rendendo nada, absolutamente nada, que tá jogando com o nome, e torcer pro jogador, isso para mim é inadmissível. Qual jogador? O Hulk tá jogando o quê, cara? Nada. O Hulk é só chilique e reclamar de arbitragem. Quando o Hulk entregar, mas o Hulk é o maior jogador em números, o maior jogador da história do Atlético, em números ninguém chega perto. No futebol brasileiro, você pode pegar aí Ronaldo, todos esses que foram e voltaram para o Brasil, nenhum deles tem os números do Hulk. Nenhum deles tem. Então isso aí ninguém tira dele. Agora, jogar só com o nome, não, ele não está entregando. Aí você vai escalando, esperando que entregue. Aí você escala de novo, só que não entrega. Aí é chilique com outros jogadores. É o VAR. A esperança no VAR. Não, filho, nós estamos esperando é bola. O Arana não pode ser titular do Atlético. Everton, mas você disse aqui semana passada que colocou o Atlético nessa situação e tem que tirar. Eu posso errar, eles lá não. E outra coisa, São Paulo, para não ser o escova do programa, se você escalar mais uma vez contra qualquer adversário, com a associação Danilo Passos, lá, com o Colorado lá do Pombal, você vai perder se você escalar Natanael, Alonso, Arana, Bernard pelo meio e Hulk no ataque. Porque você perde
em competitividade. E quem te entregou o mínimo de competitividade e a discreta melhora que você teve, Sampaoli, você coloca para jogar, os caras te entregam um mínimo de competitividade, o time melhora com ele, você soca todo mundo no banco e põe para jogar jogador que não está te entregando nada. Aí fica difícil. Então que os donos do Atlético tenham a mesma ira que tem com a imprensa, com os jogadores para cobrar. E que os jogadores façam a obrigação de entregar o Atlético numa situação, no mínimo, de conforto no Campeonato Brasileiro para não cair. Para não cair. E se porventura ganhar a Sul-Americana, sem letrinha, porque um bando de descompromissados com raríssimas exceções. Pois não, Galante? Olha, HG, o que eu vi no Rio de Janeiro... E demorou, viu, Paulo Brax? Para você ir lá e cobrar. Fala disso aí. Eu fiquei impressionado com o que eu vi no Rio de Janeiro, porque foi uma vergonha, né? O torcedor do Atlético ficou com uma vergonha danada, porque a gente imaginou que ia haver um time competitivo, um time que deu 5 finalizações, uma no gol, né? Um time que quando toma o segundo gol, acabou o jogo pro Atlético. Não sei se na televisão mostrou, mas o Hulk saiu pagando para todo mundo, porque ele... gente, o Atlético bate um lateral errado e o rapaz, o jogador que persegue o jogador do Fluminense de uma intermediária a outra é o Hulk. Que é isso? Não pode ser o Hulk, o homem para perseguir o jogador do Fluminense. Tudo errado, tá tudo errado, né? E aí o time sentiu de novo. Ali acabou o jogo pro Atlético, né? E detalhe, no último gol do Keno, o cruzamento é dado, tem 5 jogadores na área do Atlético e 3 do Fluminense. E ele sobe sozinho para fazer o gol. Agora, eu não vou aqui, depois de 8 partidas, aliviar pro Sampaoli, não. Sampaoli, agora tá na hora de você assumir a responsabilidade. Você errou na escalação. Você não pode deixar o Scarpa no banco, não. E não adianta vir com esse papo agora. Não, nós temos que fazer um controle de carga, um controle disso e aquilo. Até não pode se dar esse luxo, não. Se o CK mostrou que o jogador pode jogar, tem que pôr para jogar quem está melhor. O time do Atlético não pode não ter o Scarpa como titular. Eu vou me dar o luxo de deixar o Scarpa no banco. Não pode. Errou. E aí o time do Atlético entra de uma maneira como, eu vim aqui para jogar um amistoso e o Fluminense. Gente, tinha 20 mil pessoas no Maracanã. Eu nunca vi o Maracanã tão frio na minha vida. Parecia que tinha 2 mil pessoas. Não tinha pressão nenhuma. Eu falei, hoje que o Atlético vai se aproveitar disso. E não se aproveitou. Não tinha pressão nenhuma. O Atlético não criou problema nenhum pro Fluminense. O Fábio não sujou o uniforme. Sabe? E um time que está querendo alguma coisa no campeonato não pode passar por isso. Aí tudo bem, acaba o jogo. Eu vou para a coletiva. O Sampaoli está totalmente sem motivação para passar para os outros. Porque ele tá abatido. Você vê na coletiva ele chegando, cabisbaixo. Dá o Sampaoli aí, por favor, Andrezão. Para mí, lo que más me deja preocupado de cara al futuro es eso, que el equipo perdió convicción y venía, ya digo, inclusive el juego con Botafogo, el equipo que perdió jugó de otra forma. Hoy la verdad que no fue, ya digo, yo estoy sorprendido porque esperaba outro rendimento. Meu Deus do céu. Tem uma parte que ele fala, que eu separei aqui, que ele fala assim, nós não estamos tão bem, mas temos que entender que estamos disputando coisas grandes para o clube. Peraí, tem que entender agora que está disputando coisas grandes para o clube? Será que ninguém de dentro entendeu ainda? Ele fala assim, rendimento. Meu Deus do céu. Tem uma parte que ele fala, que eu separei aqui, que ele fala assim, nós não estamos tão bem, mas temos que entender que estamos disputando coisas grandes para o clube. Peraí, tem que entender agora que está disputando coisas grandes para o clube? Será que ninguém de dentro entendeu ainda? Nós temos que entender que estão... Peraí, gente, o campeonato começou, se todo mundo já tem que ter esse entendimento, Não é possível o treinador vir aqui e falar, nós temos que entender que estamos disputando coisas grandes. Gente, o Atlético hoje está disputando para não cair pelo 2º ano consecutivo. Não é possível. Um time que tem uma folha de 20 milhões, é isso mesmo? E aí tudo bem, o Brax veio a público e fez o que tinha que fazer, né? Mas agora, nós estamos aqui falando há quanto tempo isso que a gente está cobrando, tem que ter uma cobrança no Atlético? Há muito tempo. E aí eu vou levantar uma outra coisa. E o Paulo Brax, diretoria do Atlético, por favor,
Entenda que não é nada pessoal, para depois, quando a gente cruzar nos corredores aí, não ficar olhando com cara feia pra gente, não. Por favor, entenda, não é nada pessoal. É com a gestão, com a administração, porque tá todo mundo sendo cobrado. Eu sou cobrado nas minhas redes sociais, todo mundo aqui é cobrado. Então entenda, olha, o Paulo Brax disse, é a última vez que vocês vão ver isso. A partir de agora acabou. Então eu quero entender uma coisa. Se quarta-feira o Atlético fizer a mesma coisa, o que vai acontecer? Vai demitir todo mundo? Qual é a postura? Se repetir o que aconteceu contra o Fluminense, porque ele disse que acabou. Mas o que te leva a crer o que vai fazer? Não, eu quero entender o seguinte. Eu quero que seja feito as coisas mesmo, tem que seja tomado. Porque se você chegou a público e falou, olha, as coisas vão mudar e acabou, a partir de agora acabou. Acabou. Porque o futebol que o Atlético jogou contra o Fluminense, se ele repetir na quarta-feira e o Sport repetir o futebol que jogou contra o Cruzeiro, o Atlético não vence o Sport. E aí o que vai acontecer? Aí nós vamos chegar e vai falar assim, na zona mista, ninguém conversa, os jogadores não falam nada, a diretoria fica por isso mesmo e vamos aí engolir mais um resultado negativo? Não. Se a diretoria virou e falou que acabou, acabou, então aí na quinta-feira tem que ter alguma coisa. Ó, quem não quer, vai embora. E não me importa se não tem dinheiro para fazer rescisão, rescinde, mas alguma coisa o torcedor quer ver. Ele quer ver alguma postura da diretoria. Postura, é isso. A palavra. Porque perder para o Fluminense no Maracanã é algo absolutamente normal, jogando bola, encarando, competindo. O Atlético tem competido? Nada. O Atlético tem corrido mais que qual adversário? Aí entra no desempenho. Qualquer time que enfrenta o Atlético, veja bem, qualquer time que enfrenta o Atlético compete mais. O Atlético, vários jogadores do elenco jogam com o nome. E outra coisa, o Atlético precisa parar de ser um centro, primeiro, de recuperação de atletas. Cadê o Juan? Zagueiro. Tá ficando no banco. Pois é. Contratou por quê? Baseado em quê? Quais os números que apontam que ali poderia sair uma boa contratação? Outra coisa, o Cuca deixou terra arrasada no CAP e deixou terra arrasada aqui. Ele pediu Natanael, estamos vendo aí, eu pelo menos tenho notado que é um jogador, e conversando com uma pessoa que trabalhou no Atlético, essa pessoa me diz, lateral, principalmente lateral, é rápido, ótimo. É só rápido, ótimo. É só forte fisicamente, menos mal. Você consegue ter mais de uma valência, muito bom. Um lateral rápido já ajuda muito. Agora, um lateral lento, baixo, que não apoia bem e que não marca. Aí eu tenho um zagueiro chamado Alonso, que voltou para o Atlético mais pelo que construiu do que vem construindo, que não ganha um duelo, que é um zagueiro que não é bom na bola aérea, não é rápido, não tem punch, não tem explosão e é titular do Atlético. Não pode ser, né? Se for jogar com dois zagueiros, é Lianca e Vitor Hugo. O Arana está jogando com nome, construiu uma bela história no Atlético. Ponto. Nós estamos falando do que está acontecendo agora. O Caio Paulista, com toda a limitação, mesmo tendo longe da qualidade técnica do Arana, ele entrega mais, cara. Aí você vai ficar bancando o Arana, bancando o Alonso, bancando o Natanael. Esse time que tem o Vitor como diretor, que eu não sei o que está fazendo aí até hoje, que tem o Brax como CEO, CFO e o clube se fodeou, né? A verdade é essa, cara. A verdade é essa. Vocês estão empurrando uma instituição mais que centenária, que construiu uma rica história de 12 para cá. Vocês estão construindo... Aliás, de 12 que eu estou falando, que é já basicamente dos títulos mais expressivos, né? Estou desconsiderando Comebol, não, porque tem gente que desconsidera. Eu não desconsidero, é título. Mas de 12 para cá, títulos importantes, um ano como 21, um estádio maravilhoso, uma estrutura maravilhosa, é voozinho fretado para cá e para lá, o tudo está em dia, mas a turma está aí virando bundinha pro jogador que vai bater pro gol. E aí sabe quem sofre com isso? O Everson. Esse é ponta firme. Esse é ponta firme. Evitou um vexame maior ainda. Evitou um vexame maior. Cadê a dignidade pela instituição? Cadê a dignidade por quem grita o nome de vocês na arquibancada? Cadê a dignidade de quem ajudou a construir essa história de vocês no clube? Então agora vocês dão a resposta aí. E ó, dá a resposta em campo, cara. Parece que hoje lá apareceram lá, não sei se foi o Lianco, o Scarpa, quem mais conversou com o Rafael, com o Rubens? Arana. Everson, Hulk, Arana.
Mas é conversar e dentro de campo vocês precisam se achar, porque está muito claro uma coisa que eu venho dizendo aqui há algum tempo. Esse elenco não tem unidade. E outra coisa, quando for contratar, viu, Brax? Não esquece não, irmão. Vai lá saber por que no Palmeiras o Palmeiras deu linha antes de contratar. E nunca se esqueça, Brax. Primeiro quem, depois o quê, tá? Primeiro quem, depois o quê? Calma que você vai falar, irmão. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês aí dos donos da bola. O HG trazendo a informação que a diretoria, os donos do clube foram até a Cidade do Galo hoje para ter uma conversa muito séria e tentar entender o que pode estar acontecendo. E a gente que acompanha o Galo direto, os donos lá, parece que, cara, é só mais um negócio. A grande verdade é essa. Só que a gente que vive o Galo sempre torcendo, estando junto em todos os momentos, cara, parece que não tem solução. A gente fica sem um rumo, cara. Sem saber o que vai acontecer com esse Galo no final do ano. E verdadeiramente o jogo de domingo foi uma vergonha, um vexame. Era preferível perder de WO. Eu falei isso aqui no vídeo de ontem. Era melhor perder de WO. Era melhor não ir, cara. Pra perder daquela maneira. O HG falou muito bem. Cara, perder no Maracanã pro Fluminense, pro Botafogo, enfim, faz parte. Acontece. Agora, não da maneira que aconteceu. Você viu aí, cara, o Hulk pagando geral, o Galante chama atenção, cobrou-se o lateral errado. Quem foi com o cara até o campo defensivo na correria para tentar recuperar foi o Hulk. Errado. O time tá morto. Então, sinceramente, quem não quer, vai embora do Galo. Agora, não faz isso com a nossa instituição, cara. O nosso galão. Nosso galo, a gente pode falar galão. Tá um galinho de nada. Com esse time. E se você for olhar por nomes, é um bom time. Só que não tá rendendo nada e parece que não tem vontade. Parece que os caras simplesmente estão desanimados. Ah, vou continuar recebendo aqui. O contrato tá aí. Dependendo do que acontecer. Bom, rapaziada. Eu acho que sim. Demorou. Tanto o HG falou, demorou. Eu tinha que ter chamado da Chincha já esse elenco já há algum tempo. Só que com a chegada do São Paulo a gente ficou mais esperançoso. E o São Paulo chegou, botando o time pra frente e tal. Errou na escalação, tudo bem. Mas hoje a gente vê que não é só o trabalho do São Paulo, não é só o trabalho do Cuca. São os jogadores, cara. E a gente criticou muito o Cuca aí, que ele sempre vinha após alguma derrota, algum jogo ruim do Galo, falar que o fulano não tá bem, o Beltrano... E ele tava certo, cara. Porque ele saiu e o time ainda não conseguiu mudar. O São Paulo ele tem a característica totalmente diferente. Então, o sinal vermelho que o Brax falou já ficou roxo. Cara, é muito preocupante a gente ver hoje o Galo jogando e a situação que o time se encontra. Bom, vai ter essa data FIFA. Claro que a gente tem esse jogo contra o Sport. E o Galante falou muito bem. O Galo jogar igual jogou com o Fluminense e o Sport jogar igual jogou com o Cruzeiro, a gente não consegue vencer o Sport, não. Vamos esperar uma resposta desse jogo contra o Sport. Que nessa data FIFA se trabalhe mais, se treine mais para saber. Ou bota todo mundo no divã do HG para saber o que está acontecendo. Muito preocupante essa situação. Eu quero saber a sua opinião sobre tudo que foi falado aí no vídeo. O que você concorda, o que você discorda. Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva. Ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo. Deixe seu like, ajuda demais o canal. Chegar para muito mais atleticanos. Se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Sempre fica aqui procurando as matérias e informações do nosso Galo para trazer esse corte aqui para você, torcedor do nosso
Galão da Massa. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.